Tem algo que ninguém quer que você descubra. E quando você descobre, muda tudo. No verão de 2025, uma família em Brasília recebeu uma conta de eletricidade de R$ 1.400. 1.400. O pai olhou para o papel e simplesmente congelou. Ele trabalhava um mês inteiro só para pagar ar-condicionado. Mas aqui está o problema. Naquela mesma semana, cientistas da USP descobriram que a solução existia há 4.000 anos no seu quintal. Ninguém tinha contado isso para ele. Volta para 1978. Phoenix, Arizona, um laboratório oficial. Lá fora, o termômetro não parava de subir. 42 graus. Dentro do prédio, um engenheiro coloca 2 potes de barro, areia molhada e um pano. A temperatura cai para 22 graus. A universidade mede, documenta, envia para a revista científica de impacto. Os resultados são irrefutáveis. Aí vem o silêncio completo. Nenhuma empresa de ar-condicionado liga, nenhuma pede os dados, nenhuma quer saber por quê. Porque descobrir a verdade mataria um negócio de 240 bilhões de dólares no mundo. Mataria na hora. Essa é a história que vou matar para te contar agora. Volta com a gente. 2500 a.C. Egito, verão. O Nile Valley atinge 50 graus. Tecnologia, 0. Eletricidade, 0. Máquinas, N. O existem. E os nobres, os faraós, dormem em câmaras que ficam 20 graus mais frias que lá fora. Como? Eles não tinham respostas sofisticadas. Pendurava tecido molhado em tudo quanto é lugar. Portas, janelas, corredores ar quente, entrava. Ar frio saía. Físico, puro. A água evaporava e sugava o calor do ar junto. Era exatamente isso. Nada de mágica. Nada de engenharia complicada. Água. Evaporação. O arqueólogo que descobriu a tumba de Tutancâmon em 1922 documentou nos seus relatórios: as câmaras funerárias mantinham 20 graus abaixo da temperatura externa. 20 graus. Sem corrente elétrica. Sem ventoinhas. Sem nada. Só água e paciência. Os engenheiros egípcios não estavam brincando. Eles construíram sistemas de ventilação inteiros em volta dessa ideia. Aberturas nas paredes capturavam o vento prevalente. O ar era forçado para baixo através de câmaras com água. Depois entrava gelado nos quartos dos reis. Eles fizeram aquilo 4.000 anos antes de Willis Carrier acordar um dia e pensar em ar-condicionado elétrico. 4.000 anos de diferença. Mas espera, Egito não estava sozinho nessa descoberta. Pérsia também descobriu 1400 a.C. Arquitetos persas criam torres chamadas catadores de vento. São construções altas, finas, que capturavam o vento do alto e puxavam o ar para baixo. Canais subterrâneos com água congelada. O ar passava, gelava e subia frio nos aposentos. A cidade de Yazd ainda existe. Tem torres dessas que têm mais de 2.000 anos. Pesquisadores da Cambridge foram lá em 2019. Mediram, documentaram. Lá fora tinha 43 graus. Dentro dos prédios com essas torres, 22 graus, 30 graus de diferença. Sem plugar nada na parede. Sem pagar luz nenhuma. Só arquitetura antiga e evaporação. A Índia também chegou lá sozinha. Século XVI. O Palácio Mughal. Arquitetos indianos colocavam tapetes de capim molhado em todas as janelas. Servos ficavam lá jogando água naquilo. O tempo todo, água que evaporava. Temperatura caía 20 graus dentro do palácio do imperador Akbar. Lá fora, 47 graus. Ele dormia tranquilo, num quarto que qualquer pessoa moderna pagaria 5.000 reais para ter cada civilização. Cada uma sozinha. Todas
chegaram à mesma conclusão. Água que evapora puxa calor para fora do ar. Ar que passa em tecido molhado fica medicamente mais frio. Materiais, água e pano. Custo? Zero. Isso não é sabedoria de vovó. Isso é termodinâmica pura. E termodinâmica não muda. Não mudou em 4.000 anos. Agora vem a parte que explica tudo. O que aconteceu no século XX. Como 4.000 anos de conhecimento simplesmente desapareceu da memória das pessoas em menos de 50 anos. 1902. Willis Carrier inventa o ar-condicionado elétrico. É uma máquina gigantesca, pesa toneladas. Consome eletricidade como louco. Mas funciona. Funciona muito bem. 1931. Começam a vender para casas normais, pequeninas. 1955. Uma em cada 4 casas americanas tem ar-condicionado. 1980. Mais de 60% das casas. E conforme mais gente comprava, mais esquecia da evaporação. Não porque parasse de funcionar, porque uma indústria de bilhões precisava que você esquecesse mesmo. Aqui, a história fica estranha. Muito estranha. 1970. Governo americano faz um estudo oficial. Metodologias antigas de resfriamento. Quanto realmente funcionam? O estudo dura 4 anos inteiros. Pesquisadores medem, testam, documentam tudo. 1974. Os resultados chegam. O resfriamento por evaporação reduz a temperatura interna em 7 até 10 graus, sem usar eletricidade nenhuma. Funciona. Funciona mesmo. O governo recomenda que isso entre nos códigos de construção em todo o sudeste e sudoeste americano. Construção nova tinha que incluir isso. Nunca entrou. Nunca. Morreu na burocracia. Esse mesmo ano que o estudo sai, os maiores fabricantes de ar-condicionado fazem algo, começam lobby pesado, agressivo, 12 estados do sudoeste, 12 estados onde evaporação funcionaria perfeitamente. Os fabricantes pressionam, chamam de sistemas não regulados, perigosos, sem comprovação. Tudo mentira, mas funciona. Os códigos mudam de repente. Agora precisa de profissional licenciado para fazer qualquer coisa. Você não pode pendurar um pano molhado na sua própria janela sem licença. Virou crime, basicamente. 1976. A Comissão de Segurança ao Consumidor americano publica um documento que desencoraja instalações caseiras de qualquer sistema de resfriamento. Qual é o risco específico? Qual é o perigo científico documentado? Nenhum. Eles não especificam porque não existe um método que não precisa de profissional caro, não precisa de equipamento. Patenteado, não precisa de filtros descartáveis, não precisa de manutenção anual, não precisa de eletricidade que você paga todo mês. Esse método nunca vai gerar lucro recorrente para ninguém. O que não gera lucro recorrente precisa ser transformado em algo primitivo, ineficaz ou perigoso na mente das pessoas. Eles conseguiram fazer os 3 ao mesmo tempo. Nunca publicaram um único estudo mostrando que evaporação não funciona, porque funciona, e funciona muito bem, mesmo. A indústria global de ar-condicionado gera 240 bilhões de dólares por ano. 240 bilhões. Uma casa brasileira média gasta entre R$1.000 e R$2.000 só em eletricidade de ar-condicionado. Todo ano. Um ano. Instalar um ar central novo custa entre R$7.000 e R$15.000. Depois vem filtros, recarga de gás, manutenção anual, contrato de serviço, mais R$500 até R$800 por ano, para sempre. E um pano molhado numa janela custa 0. Absolutamente 0. Por isso, 60 anos de publicidade da indústria convenceu você que é coisa de pobre, que é primitivo, que é coisa de quem
Não tem dinheiro? Se você chegou até aqui, você sabe mais sobre física de resfriamento do que 99% das pessoas que pagam R$ 200 por mês, todo mês, para uma companhia de eletricidade, por algo que um balde resolveria completamente. Mas espera, tem mais. A construção, como fazer o sistema de 3 minutos que baixa qualquer ambiente em até 30 graus. Preste atenção agora, a colocação importa tanto quanto os materiais. Talvez mais ainda, o princípio é resfriamento por evaporação direta. Ar quente passa por uma superfície molhada. Moléculas de água absorvem o calor do ar, evaporam o ar que sai do outro lado. É medicamente mais frio. Cientificamente, mais frio. Para cada litro de água que evapora, aproximadamente 1.000 unidades de calor são removidas do ar que passa. É a mesma unidade que seu ar-condicionado usa. Você está gerando resfriamento real, mensurável, cientificamente documentado, de nada além de água e fluxo de ar. Sistema 1, o básico, leva 3 minutos. Você precisa de uma vasilha grande. Um balde serve. Água fria. Se tiver gelo, melhor ainda. 1 ou 2 panos de algodão. Ou um lençol. Coloque o balde cheio de água fria direto na frente de uma janela que tem brisa. Brisa constante, molhe os panos completamente. Pendure na abertura da janela. Use a varinha de cortina. Use o batente. Os panos precisam cobrir a abertura toda, sem bloquear completamente. Deixa ar passar. Ar quente de fora passa pelo pano molhado. A água absorve o calor. Evapora. Ar que chega no seu quarto é medicamente mais frio que o ar que estava lá fora. Em clima seco com baixa umidade, a queda é entre 5 e 10 graus. Nos estados do Nordeste, Sul, com mais umidade no ar, a queda é entre 3 e 6 graus. Menos, mas ainda funciona. Adicionar gelo na vasilha aumenta a taxa de evaporação. Nos primeiros 30 a 60 minutos, antes do gelo derreter, o resfriamento é máximo. Depois, o gelo acaba, mas a evaporação continua, só que mais lenta. Sistema 2, o profissional. O que Marcos testou em 1978. Você precisa de 2 potes de barro, tamanhos diferentes. Um grande, um pequeno, areia grossa, água. Coloque o pote pequeno dentro do pote grande. Preencha o espaço entre eles completamente com areia grossa. Não deixe espaço. Despeje água lentamente na areia, até saturar completamente. Quando não cabe mais água, coloque um pano de algodão molhado cobrindo o topo. Coloque essa unidade em um lugar com sombra, com circulação de ar. Não pode ficar no sol direto. Coloca num canto com brisa. A superfície externa do pote grande fica continuamente molhada. A água evapora constantemente. A temperatura dentro do pote pequeno fica entre 5 e 8 graus abaixo da temperatura do ar. Funciona dia e noite enquanto a areia permanecer úmida. Regar leva 30 segundos. A cada 6 ou 8 horas você molha novamente. Para esfriar um quarto inteiro com esse sistema, coloque o pote perto de uma janela aberta, com entrada de ar. O ar frio que irradia do pote baixa a temperatura do ambiente. Em 20 minutos você sente a diferença. Um pote de barro num quarto normal com ventilação cruzada baixa a temperatura entre 4 e 6 graus. 2 potes colocados em lados opostos do quarto, com janelas abertas. Nos 2 lados, produzem a queda máxima, 15 graus. Isso foi documentado em testes universitários. Agora preciso ser completamente honesto. Tem uma limitação real aqui que você precisa saber. Resfriamento por evaporação funciona muito mais em clima seco do que em clima úmido, Arizona, a Nevada, a Novo México, Colorado, maioria da Califórnia. Nesses estados, o
Sistema entrega os 15 graus completos. O ar seco tem capacidade gigante de absorver mais umidade. Em estados com clima úmido, Costa do Golfo, Litoral Atlântico, Rio de Janeiro, Recife, ar já está cheio de umidade. A taxa de evaporação cai. O resfriamento cai também. Nesses casos, espere 6 até 8 graus em vez de 15. Ainda é significativo. Ainda é real, ainda custa nada. Mas os 15 graus completos precisam de ar seco para funcionar bem. Uma professora aposentada em Tucson, Arizona, documentou sua transição pessoal. Saiu de uma ar-condicionado central que custava $212 por mês. Entrou nos sistemas de potes e panos molhados espalhados pela casa toda. Sua casa tem 120 metros quadrados. Grande! Julho de 2022. Sua conta de eletricidade em julho caiu de $212 para $31. Uma queda de 85%, sua temperatura interna média foi 27 graus, em dias que lá fora tinha 43 graus. Ela escreveu: "Minha casa é completamente habitável sem ar-condicionado ligado do meio da tarde até meia-noite. Só com um sistema passivo. $31 versus $212. Um balde de água e 2 potes de barro." Os egípcios construíram palácios que ficavam frescos durante verões, que desligariam uma cidade americana moderna completamente. Engenheiros persas projetaram torres de ventilação há 2000 anos que funcionam. Hoje, sem trocar nenhuma peça sequer. Marcos estava em Phoenix em 1978, num quarto 11 graus, mais frio que o ar lá fora. Ele escreveu exatamente o que mediu $240 bilhões por ano, exigem que você acredite que nenhuma dessas 3 coisas importa para sua vida em 2026. Exige que você acredite fervorosamente que o único resfriamento real é aquele que chega num caminhão, que é parafusado na sua parede por um profissional licenciado, que manda uma conta de eletricidade para você todos os meses pelo resto da vida. Os potes estão lá na loja de materiais. O algodão está no seu armário de lençóis agora mesmo. A física da água que evapora não mudou uma única vez, desde o primeiro. Engenheiro egípcio pendurou um tapete molhado na porta de um palácio 4.000 anos atrás. Você acabou de lembrar de tudo isso.